Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Rapcast, o nosso podcast especialmente feito para mulheres que empreendem com leveza, com coragem, com propósito. Eu sou Maria Albuquerque, mãe, empreendedora, empresária há mais de 20 anos, escritora desse livro best-seller Venda com a Ciência da Felicidade, onde eu apresento o meu método RAP, que é uma junção da ciência da felicidade com vendas. Então, se você ficou curioso por aí, curiosa por aí, já indico a leitura. E também sou fundadora do Happy Movie, que é um evento que já inspirou muitas mulheres, já impactou aí centenas de mulheres, onde eu trago a ciência da felicidade também para esse nosso assunto do empreendedorismo. E sou criadora do Rap Club, uma mentoria que eu criei exatamente para mulheres que empreendem e querem crescer juntas. E hoje eu estou aqui com uma mulher muito especial que criou algo inédito, com muito afeto e de pura autenticidade. Preparei uma apresentaçãozinha para ler aqui para você. Recebo Sâmia Saião, criadora da Dita Bendita, a primeira marca especializada em biriba do mundo. Espera aí que você vai saber já já o que é isso. Um doce que carrega memória, afeto e tradição. Aprendido com a sua avó e transformado em um verdadeiro negócio com alma. Sâmia, que alegria ter você aqui comigo hoje nesse episódio do Rapcast. A alegria é toda minha, sempre estar com você e ainda tendo a oportunidade de estar neste momento. Ai, que bom! Vamos começar. Eu queria primeiro que você começasse contando a tua história, contando como é que você surgiu com essa ideia. Queria que você falasse um pouquinho do seu início, porque eu sei que você começou na advocacia, né? Pois é. Acho que para começar assim a história bem no começo, eu vou resgatar um pouco a minha infância, né? Então, assim, eu sempre fui uma criança que sempre ficou no meio da família, junto com os avós, cresceu muito com os avós. Sou descendente de libanês, né? E libanês é muito grudado e adora muito comer comida, né? Muita fartura. Então, assim, sempre desde criança eu corria, brincava muito na casa dos meus avós e estava ali sempre presente. A minha avó, minha amada avó Sônia, que na verdade se chama Sâmia, assim como eu, ela sempre habitou muito a cozinha, sempre teve inúmeros dons culinários e a cozinha dela sempre parecia uma verdadeira fábrica, assim, saía bolo, esfirra, doce o tempo delícia. todo. Então, assim, eu brincava muito lá, inclusive eu me lembro que ela me deixava brincar de comidinha, né, assim, o que sobrava ali das receitas, eu montava o meu bolo. Uma vez ela até assou um bolo meu feito com casca de ovo e eu ainda comi. Mas, assim, eu sempre habitei nesse ambiente que tinha muito afeto, comida, família, união. E, assim, foi isso que, né, pincelando ali na minha história. E coisas que, de repente, você só se toca hoje, né, Sâmia? É óbvio que enquanto você estava vivendo aquele ambiente, você não pensava em nada. Fazia parte, né? E, assim, eu acho que também é um processo terapêutico da gente ir se conhecendo ao longo da vida, ver o que faz parte da gente, o que não faz parte. Até lembrando, assim, hoje eu acho engraçado que eu lembro que eu brincava vendendo doce na frente da minha casa. Minha avó, inclusive, já tinha mandado até uma cestinha de doce lá, de biscoitinho, me incentivando a vender. Então, já estava treinando a venda. Já tinha coisa, né? Mas eu, por acaso, fui parar na advocacia. E, por acaso, hoje eu sei os motivos que eu fui para lá, né? Mas eu acredito que, assim, eu percebi que nada tem a ver com a minha personalidade, assim. Então, assim, naquele momento em que eu me formei, acho que já, puxa, assim, naquele momento que eu me formei, logo em seguida, eu fiquei um pouco desapontada com o ambiente jurídico, a advocacia, aquele ambiente litigioso, e foi mexendo comigo, deixando entristecida, um pouco deprimida. E logo no momento em que eu estava assim, também passando por uma dificuldade, problemas familiares, de repente, eu estava bem triste, de repente, aquela sensação da biriba, né? Da felicidade da biriba, aquela recordação me veio à mente, assim. Foi uma luz divina
E aquela memória afetiva do doce da biriba me resgatou novamente. Então, ali eu pensei, ué, por que não fazer biriba, né, para mais pessoas? E a biriba, assim, ali no meio da minha família, como eu disse, minha avó sempre fez muito doce, né? Até trouxe aqui algumas fotos quero minha ver. com ela, criança. Mostra ali para aquela... Isso aí. E ela sempre levou afeto, os doces para vários momentos familiares e também, assim, ela fazia muito para outras crianças, para outras pessoas, sempre levando o alimento Era como uma presente. demonstração de carinho, É. né, Sâmia? Aquela biriba era uma Sim. demonstração. Aí Então, é uma mesa... eu trouxe aqui uma foto da minha mesa de aniversário, acho que eu tinha 4 anos, não, 2, 3 anos. E aqui tem as biribas da minha avó na mesa. Tem os bombons de nozes, que eu também incluí na Dita Bendita. E outros doces, né? Bala de coco, aquela cheia de flu-flu. Então, assim, a mesa, sempre as biribas ali. Sempre A fazendo minha avó, parte, né? sempre fazendo parte dos nossos café da tarde, dos aniversários, da festa. E quando eu ia ao colégio, a minha avó ensinou a gente a fazer a biriba, né? Os outros doces também, mas assim, a gente sempre fazia biriba, levava para a escola, todo mundo gostava. Levava para a faculdade, todo mundo gostava, a ponto de olharem para minha cara e falar: oi, cadê a biriba? Eu já virei biriba, outro nome, né? E foi assim, naquele momento assim de dificuldade mesmo pessoal ali, que veio de novo aquela memória do gosto da biriba. E foi assim que eu comecei. 2 coisas que você falou, Sâmia, que me fizeram pensar aqui, até para dividir com quem está nos ouvindo. Primeiro, a mudança de carreira é algo que sempre mexe, né? Não é fácil você estar numa carreira que você estudou, que você se formou, que você se dedicou e de repente você enxergar que não é aquilo dali que você quer continuar. Então, você atravessou por isso que muitas que estão nos ouvindo podem estar exatamente nesse momento e de repente criando essa conexão de falar, caramba, e aí? Doído pra caramba. E você trouxe que você, num momento triste, você falou, quer saber? Vou fazer algo. Você fez por você, e eu acho que isso é eu falo muito da intencionalidade, da gente ter intenção. Você teve a intenção de, eu não quero ficar triste, eu não quero, vou fazer uma biriba para me resgatar esse amor. E você falou de, do nada veio algo divino, eu costumo brincar que é o download divino. Você estava preparada e deu aquele download de, Sim. vai, quem sabe esse caminho, né, Sâmia? E quando é que foi que você realmente conseguiu pensar na biriba como um negócio? Uma coisa é você fazer para dar para os amigos ou para se alimentar desse amor em forma de biriba que te faz a recordação da tua avó. Quando é que foi essa virada que você falou, isso aqui pode virar um negócio? Eu acho que, a princípio, a primeira chamada foi ali naquele momento que eu estava triste, eu não queria mais ficar no ambiente jurídico. E aí eu comecei, veio aquela luz, vou começar a fazer biriba, vamos começar a fazer biriba. Aí eu chamava minha mãe, meu pai, vamos montar um negócio de biriba. E eu fiquei muito empolgada. E nisso, logo recém-formada, né? Lá no começo de 2011, por aí, eu já estava querendo fazer biriba. Mas foi uma longa trajetória de você se desapegar também do que você se formou, do olhar do outro e do seu olhar também. Porque, às vezes, nós somos os que mais nos julgamos, né? Nossa, às vezes até minha mãe falava, mas você estudou 5 anos, tirou a AB e tal, e agora você vai fazer doce? Você se tipo sente, isso. na verdade, muitas que estão aqui nos ouvindo devem sentir isso também, você se sente jogando tudo fora, né? Poxa, Sim. todo esse esforço, mas na verdade a gente não joga nada fora. Nós somos o nosso repertório. Sim, E eu tenho sim. certeza que de alguma forma isso contribuiu, né? Sim, com certeza. Hoje, assim, eu tenho, acho que, um pouco mais de carinho com essa história, mas eu acredito que também a gente, às vezes, fica tentando encaixar uma coisa que não está encaixando, faz com que a gente demore mais para alcançar aquilo que vai fazer bem pra gente e até pro outro, né? Porque eu acho que quando a gente está fazendo alguma coisa que é boa pra gente, a gente também leva pro outro, né? E ali naquele momento foi onde começou. Então eu comecei a fazer, só que de fato eu comecei a encarar ela mais como um negócio, assim. Acho que 2017 eu abri meu CNPJ, mas assim,
eu começava a postar no Instagram e tal, mas foi mais em 2020 que eu criei coragem. Na pandemia, antes da pandemia ou Na já na pandemia, pandemia? eu abri a minha loja lá em Londrina, no meio da pandemia. Em setembro de 2020, eu falei, ai, quer saber? Eu vou tentar. Que agora eu consegui me desligar mais do direito, soltar aquela pedra ali. Exato. E vou. E aí eu comecei a vender lá. E mesmo na pandemia, eu via que as pessoas tinham muita vontade de experimentar, mas elas não tinham coragem de encomendar. E aí elas começaram a brotar lá para pegar correndo e sair correndo. E aí foi assim que eu comecei. E eu acho que eu comecei a... Hoje, assim, eu vejo que eu vi ela como negócio porque eu gostava de ver as pessoas felizes comendo a biriba. Então, assim, o negócio fui aprendendo aos poucos até hoje. Mas, assim, começou deixando os outros felizes. Eu quero que as pessoas experimentem essa mesma sensação que ela me deu. Que legal, Sammy. É muito isso, né? E isso está muito linkado ao meu método, o método RAP, de você ter essa paixão. O método RAP é resiliência, escuta ativa, paixão, inteligência emocional e social. Esse princípio da paixão é você realmente ter a paixão pelo teu negócio e querer transmitir isso. E com certeza, quando você falou, eu fiquei muito entusiasmada, esse entusiasmo tem muito a ver no empreendedorismo. De se você está empreendendo em algo que você não gosta, fica tudo muito mais difícil. E aí eu queria entrar nesse ponto, que desafios com certeza se atravessou e atravessamos, né? Todas as empreendedoras atravessam. Mas quando você quis criar essa marca tão autêntica, tão autoral, quais os desafios que você lembra, que você percebe para quem está no iniciozinho dessa virada, dessa jornada? Você falou que abriu o CNPJ, abriu uma loja. Isso tudo demanda muita coisa, muita energia. Quais são os desafios que você traria, que você tem, assim, lembrança? De forma geral, eu acho que aprender a entender um negócio é um grande desafio, né? Porque primeiro você começa querendo levar algo bom, isso aí, que é o primordial. É até meio depois... ingênuo, né? Meio ingênuo, achando que vai dar tudo certo. Na ilusão, vamos dizer. Depois você vê que precisa suar bastante, organizar bastante, aprender bastante. Então, acho que aprender muito sobre gestão. Você tem que aprender de tudo. Eu até falo, às vezes eu acho que eu sou louca. Porque eu tenho que escolher desde o insumo, prestar atenção do insumo até o ponto final, né? Eu revendo alguma coisa ou a outra terceirizada, né? Produção terceirizada. É tudo sou eu, querendo ou não, ali. É o famoso eu-keep, né? A equipe é só você para fazer do início ao fim. É isso aí. E eu acho que, assim, na minha história, são 2 pontos que eu acho que são bem desafiadores. A exclusividade do doce, porque é muito diferente de uma pessoa que fala, eu tenho um negócio de bem casado, eu tenho um negócio de brownie, que todo mundo sabe o que é. Agora eu falo, eu tenho um negócio de biriba. Primeiro que ninguém nem sabe direito o que é, quase ninguém conhece. Segundo, começam a chamar de birita. Ou perguntam se é quindizinho, se é bolinho, se é queijadinho. Então, eu tô tendo sempre que explicar, se fazer ser conhecida, explicar, contar minha história, contar a história da Dita Bendita, mostrar a diferença dos doces e fazer a degustação. E outro ponto, eu acho que é muito difícil para todo mundo, eu acredito, é não se perder. Porque muitas vezes, principalmente, por exemplo, eu tenho um doce diferente. Muitas vezes alguém fala assim, por que você não faz isso ou aquilo também? Ah, mas você não faz bolo? Sugestões e opiniões diversas, né? Um monte de gente dando pitaco. Sim, e às vezes você fala, nossa, você tem que pensar no que o cliente gosta também, mas o que é o meu negócio? O que é o meu propósito? Então, muitas vezes eu tenho que reolhar para minha história, o meu propósito, o que eu quero passar, para não me perder. E eu sou uma pessoa muito assim, que gosta de inventar e criar. Então, às vezes eu tenho que olhar, às vezes eu faço um catálogo gigantesco e falo, nossa, mas será que hoje eu consigo olhar? Será que eu dou conta? Aí eu olho de novo, porque senão eu vou querendo abraçar o mundo. E eu acho que justamente essa vontade de deixar os outros felizes também é bom, mas a gente também tem que equilibrar, senão você se perde.
Sâmia, é muito o que você falou, né? Você trouxe aí essa nossa necessidade de dizer não para algumas Sim, oportunidades que, num primeiro olhar, a pessoa que está te dando a sugestão, com certeza, a maioria quer o seu bem, então fala, sim, poxa, por que você também não faz isso, não faz aquilo, não sim, faz aquilo? Só que me lembrou até o livro A Única Coisa, que é um livro que fala muito de foco, de você realmente, você tem diversas oportunidades, mas talvez nem todas seja para você. Então, você sim. conseguir, né, discernir para quem está aí também nos ouvindo, parar para pensar, não é uma tarefa tão simples, né? Um pouco. Adorei. E quando você falou desse seu trabalho do início ao fim, você tem a comunicação, a divulgação. Como é que você lida? Como é que você trata, né, a comunicação de uma marca tão autêntica, tão diferente como a Dita Bendita, que é o que você está falando? Até explicar o que é você precisa. Como é que você tem trabalhado isso? Sim, então, que nem eu falo, a biriba ela é um doce bem antigo, receita da vovó, que resgata essa emoção de felicidade, lar, conforto. Então, assim, toda a minha comunicação, a visual também, por exemplo, na logo, né, foi escolhida assim, com arabescos que remetem a portões antigos de casa, inclusive da minha casa, ali onde eu comecei. Até a tipografia também do artesanal, manual, do afeto. Mas ali dentro também do Instagram, eu falo muito. Os meus textos falam muito de relações afetivas, a mesa, fotos da minha avó estão sempre presentes. E o contato também com o cliente, o contato ativo também, de apresentar. Eu vejo que faz muita diferença você ter a troca com o seu cliente, né? Eu contar a minha história também faz com que as pessoas relembrem algo afetivo da história delas e também troquem comigo alguma história, alguma receita. Lembre da sua avó, da sua tia, de qualquer pessoa que transformou o afeto no alimento também na sua história, porque às vezes, muitas vezes, né, eu acredito nisso, que o afeto no alimento muitas vezes me sustentou ali na casa da minha avó. Muitas vezes ali, aquela mesa me curou de diversas formas e eu fico até um pouco emocionada, Lindo, lindo. E é mas é isso, real. Sami, assim, é real. A gente sente essa sua verdade, né? Eu já me emocionei junto com você, Uhum. você contando a tua história. E uma pergunta que eu ia te fazer, que é dentro disso que você está falando, é como é que você acredita que você conecta com seu público? E você falou aí, a pessoa que também viveu uma história com alguém, ou que gostaria de viver, Sâmia. Nem todo mundo teve Sim, uma avó sim, maravilhosa, uma família sim. com muito amor, libanesa, como você está Uhum. falando aí. Então, assim, você acredita que isso é um diferencial? Agora, falando de vendas, né? Meu olhar sempre de vendas é você tem que ter uma narrativa, tem que ter. E para você foi algo muito natural e verdadeiro, né? Sim, eu acredito que é um diferencial, sim, porque é um tem relação com a proximidade humana. Eu acho que hoje em dia a gente está muito perdido. Até eu me lembro que quando eu comecei a imaginar. Antes eu não chamava de. Quando eu comecei a imaginar, eu não chamava Não Dita tinha o nome. Bendita. Já foi tipo Santo Doce na minha cabeça, já foi Biriberia, mas assim, sempre com essa emoção de levar algo bom. E se chama Dita Bendita. Às vezes as pessoas perguntam, né? Dita, o nome da sua avó é Dita? É Benedita? E não, se chama Dita Bendita porque é um dom abençoado, algo bem falado. Aquilo que eu resgato da minha avó, um legado, né, de amor que a gente escolhe passar. Então, assim, eu vejo que hoje em dia a humanidade, ela... E nós mesmos estamos muito afobados. A gente, às vezes, não tem nem tempo de fazer uma comida, e assim, cada pessoa tem uma história, uma receita afetiva. E às vezes até eu falo, o pão com queijo da minha avó tinha um gosto diferente. Ela Verdade. montava o pão O com ovo queijo, mas mexido tinha dela com. umas coisas assim, porque tinha aquele afeto atrelado. Então eu vejo que isso é diferente, é essencial e é uma forma de alimentar outras questões, né? E de reunir essa questão da mesa, de estar em comunhão com as pessoas, com a família, de ter tempo de estar com o outro, né? E Tempo de dividir. qualidade, né? Que é tão Exato. falado. E quando você fala isso, Samia, me vem à cabeça a importância de rituais, que hoje está se Sim. perdendo. É Sim. isso que você fala, a pessoa come correndo, toma um café em pé, não tem tempo. E talvez apreciar
uma biriba, ou ganhar de presente uma biriba, tem um significado ali por trás. Não é um doce qualquer, é um doce que você está preparando ali com esse olhar do significado dele. Ele significa a entrega de amor, de afeto, de cuidado, de até transformação da situação que você estiver vivendo. E aí eu te pergunto, Sâmia, quando você fala da empresa como um todo, né, da Dita Bendita, hoje, você empreendendo, o que você falou que você tem que fazer tudo, desde da embalagem linda que você pensou, desse cuidado que você embrulha cada biriba, o carinho, você tem também um doce que vem numa caixinha, né? Como é o trufado de biriba. Trufado de biriba, gente, anota essa, o trufado de biriba. É algo de outro planeta. Então, você tem toda uma apresentação, um cuidado daquilo dali realmente representar qualidade, carinho, afeto do início ao fim. De toda essa cadeia, o que você mais gosta? Se você tivesse assim, poxa, o que eu mais gosto de fazer de todas as minhas tarefas, desde gestão financeira até... Essa parte eu não gosto. Exato. Fala pra gente. Mas eu acho que uma parte que eu gosto muito de fazer é fazer o doce. Porque fazer a biriba é terapêutico para mim também. E é uma forma de amar a pessoa que vai receber, né? Mas também eu acho que é o contato com o cliente. É essa troca, eu acho que é a grande satisfação, né? No final das contas. Você vê a biriba, aquele doce ali que esteve na sua história, na sua vida, na mesa de outras pessoas, sendo compartilhadas, e ver também que, a partir do momento que alguém conhece e gosta, ela quer compartilhar com alguém que é especial para ela. Então, ela vai escolher levar para alguém. A gente já escutou várias histórias. Eu mesma já recebi cartas de cliente, assim, escrita à mão, contando como ele se sentiu, como ele lembrou da infância, aquilo que resgatou. Eu já tive uma cliente noiva que ela me mandava mensagem o tempo inteiro, porque talvez eu não ia poder atender ela na época. E ela queria que a lembrança de casamento dela fosse a biriba, porque ela se conectou com a história e ela queria esse afeto naquele momento único da vida dela. Então, assim, ver isso, que as pessoas, elas são tocadas e ali também dividem, né? Partilham com o outro. Eu acho que isso é o que me sustenta, né? Diante dos desafios. E quando você lembra, né, Sâmia, dessas histórias, eu costumo dizer que todo empreendedor precisa ter esse retorno do depoimento do seu cliente. Não só porque, obviamente, é incrível para vendas você ter depoimentos, mas para te fortalecer nos momentos mais... Aquele momento que você duvida, fala, eu tô achando que continua, volto para a advocacia. É ou não é? Nossa, E aí, quando você tem esses depoimentos, é como se fosse uma recarga. Sim. Recarregando o celular, né? Exatamente, é como se você relembrar, você não tá comendo a biriba ali, mas você tá sentindo aquela emoção que veio do feedback de outra pessoa, né? Isso é incrível. Agora, vamos para algo que eu gosto muito dessa pergunta e tenho feito para todas que passam aqui. Qual o erro? Se você tivesse que olhar toda a trajetória e enxergar hoje, é muito fácil, às vezes, a gente dar palpite na vida do outro, ou a gente, mas há 10 anos atrás eu deveria ter feito isso. É óbvio que a gente tem que ter um aprendizado. Qual o erro, qual o desafio que você hoje enxerga, que você atravessou nesse tempo aí até hoje, ou que você esteja atravessando, enfim, o que você quiser dividir para quem está nos ouvindo, de repente, entender que também não está sozinho nesses desafios, né? Bom, eu acho que um desafio foram vários, né? Mas, assim, eu acho que o primeiro foi essa mudança de carreira, né? Porque eu acho que foi se reconectar consigo mesma, ali de você perceber o que me chamava o olhar, né? Que tinha relação com relação pessoal, afeto, felicidade, e não litígio, né? Que é totalmente diferente. E eu acho que hoje em dia, eu acredito que um desafio assim... Depois eu vim para o Rio de Janeiro, né? Eu era de Londrina, comecei lá, os clientes... Estruturou lá, né? No Sim, muita momento. gente já conhecia da época do colégio. Então, eu tinha muita gente conhecida.
que estruturei lá, tudo era muito mais tranquilo. Eu podia recorrer à minha mãe toda hora, minha irmã, minha avó. Minha avó estava sempre degustando os outros sabores ali também. E depois eu vim parar aqui no Rio de Janeiro, né? Sem conhecer ninguém, praticamente, né? E eu acho que nesse momento foi um outro desafio, mas também foi uma oportunidade de você aprender a olhar onde você quer se encaixar, como você tem que se posicionar. Eu acho que muitas vezes a gente se perde, olha, onde eu vou me posicionar aqui? Antes eu acho que eu tinha muito uma ideia de criar também. Eu queria produzir um monte de biriba de várias formas e outras filiais. Depois eu vi que talvez aquilo não fazia muito sentido hoje para mim, porque eu também tenho a família como um bem, né? Um valor de viver com a minha família também. Mas eu vejo que, assim, aqui eu tive que reolhar onde eu ia ficar, quem eu era, o que era Dita Bendita. E nesse olhar, eu acho que, assim como a Dita Bendita prega, né, e busca resgatar essa relação com a mesa, de estar todo mundo sentado à mesa, eu acho que nós também, empreendedores, às vezes nos esquecemos de sentar à mesa com outros empreendedores e outras pessoas. A gente fica muitas vezes tipo, solitário, né? Solitário, ou então achando sozinho. que a internet é suficiente. Perfeito. E perfeito. não, eu aprendi isso muito com você. Graças a Deus você apareceu no meu caminho. Que bom. E encontrar pessoas assim que querem dividir, crescer juntas. E também me chamou muita atenção, né? O seu jeito, o jeito como você fala da felicidade no negócio, porque isso me chamava atenção. Só que às vezes a gente tem, vou dizer a verdade, às vezes a gente tem um pouco de preconceito com a venda. Perfeito. De achar que só venda é só resgatar. E hoje eu acho que eu tô olhando, não, eu não tô. Eu não olho é mais você o objetivo que eu quero da felicidade do outro. Antes parecia que, às vezes, pensar como era a forma da venda afastava até a gente da gente conseguir falar do nosso negócio. Então, isso acredito que sentar à mesa com outras pessoas é muito mais significante, genuíno para crescer do que, às vezes, fazer trocentos cursos online e ficar ali no mundinho. Isso que você está trazendo é muito importante. Às vezes a gente quer dominar todas as ferramentas. Eu quero aprender tudo sozinho, faço curso. E essa vida de empreendedora, quem está nos ouvindo, com certeza sente essa solidão. É você para tudo, é você para pensar em tudo, é você para construir essa venda que muitas vezes a gente enxerga como algo ruim, de pressão, negativa. Que existe uma venda bem feita. Existe algo que você pensa e fala, eu estou contagiando positivamente. A pessoa que, na verdade, comprar um produto seu, eu não tenho dúvidas, Sam, eu conheço você, experimento, amo os seus produtos. A pessoa tem que dar, a gente tem que dar os parabéns. Olha, parabéns para você que conheceu a Dita Bendita, porque eu tenho certeza que você vai ter momentos felizes com esses produtos. Quando a gente começa a ter essa certeza da venda, você quer vender, você não quer esconder. Isso aí você recebeu, como você falou, uma coisa, uma bênção. Aí você vai esconder a sua bênção ou você vai compartilhar? Isso é vender. Quanto mais você vende, mais você compartilha a sua bênção. Eu enxergo muito desse jeito, sabe? E quando você fala dessa união, e óbvio, eu tenho o Rap Club, convido aí quem estiver assistindo, querendo entender um pouco mais, mas busque locais independentes, né? Assim, tem coisas que podem ser gratuitas, eventos, participe de coisas, né, Sam? Eu acho que eu vejo esse desabrochar em você. E aqui eu estava num lugar novo, eu tive que começar a participar. Às vezes, quando a gente está numa cidade menor, que você nasceu ali, às vezes você fica sempre no mesmo lugar, né? Você não é provocada, né, Sâmia? Não. E até estar aqui hoje num podcast. Pois é, com frio na barriga. Com frio na barriga, pega essa. Mas é o que eu falo, eu até brinquei com você antes da gente começar. Esse frio na barriga faz parte. Quantos frios na barriga? Eu fui anotando aqui suas viradas de chave. Primeiro, a decisão de mudar de carreira, que não é algo simples, você enfrentar a família toda, que muitas vezes, pelo seu bem, não quer que você dê esse passo. Não, fica no confortável, no seguro, na estabilidade. Só que aquilo não conforta mais seu coração. Outra virada de chave, vir para o Rio de Janeiro. Não conheço ninguém, cidade grande, e ainda mais tendo que divulgar um produto. Eu tenho certeza que isso tudo te construiu uma mulher mais forte.
Uma mulher que não perde essa essência da sensibilidade, mas que entende que, peraí, eu tenho que fazer. Quando eu te fiz o convite, vamos pro Rapcast, bora. E eu acho que isso que a gente precisa. Se a gente quer o caminho do empreendedorismo, né, Sâmia, você precisa aceitar esses desafios, né? Sim, tem que se jogar, né? Eu até me lembro, às vezes eu me olho para essa minha pequena que vendia o doce lá no portão de casa e eu falo, nossa, como eu era cara de pau? Onde que eu perdi essa cara de pau, assim, na minha trajetória? E hoje eu falo, não, talvez eu acho que eu gostava de estar ali mostrando alguma coisa pro outro, né? E isso é muito interessante você trazer isso. Eu percebo em muitas mentorias que eu faço, né, individual com empresárias, a gente perde essa doçura, essa verdade, essa ingenuidade da criança. Sim. Por que enquanto criança você fazia, aí agora você não quer fazer, fica com medo cheio do de não me julgamento. toques, né? Ah, mas o que vão pensar? Mas vem cá, meu cabelo tá bom, mas eu vou falar bem, mas... Poxa, só faz com a tua verdade. É óbvio que a gente não é imaturo, nem estamos falando aqui para você não se preparar, para você não buscar, às vezes, algo. Eu falo muito isso dentro da mentoria do Rap Club, você buscar ferramentas, buscar treinamentos que vão te preparando para algumas situações agora. Você só aprende na prática fazendo, Sim. né? E trazendo um pouquinho desse impacto, Sâmia, a gente já falou bastante aqui, mas eu queria que você trouxesse o que você imagina que a Dita Bendita ainda pode, né, impacta as pessoas que recebem? O que você quer que elas recebam? O que você acredita nessa transformação? Que a gente fala que todo serviço, todo produto gera uma transformação no seu cliente, é o que a gente deseja, né? O que você vê dessa transformação, desse impacto da Dita Bendita? Eu vejo que ela tem conseguido se conectar, né, com o cliente de uma forma assim, que ele leva ela à mesa, como eu disse, né, e às vezes partilha, leva até o outro e troca. A troca com o cliente é muito especial, muito gostosa, porque eu acho que é essa troca que, por exemplo, no momento da minha criação ali com a minha avó, a troca que ela me trazia me sustentava, me alimentava. Eu acho que além do doce alimentar o estômago, a alma, também tem essa questão da humanidade, que hoje, assim, eu consigo trazer a biriba como um doce que você pode comer à mesa com a família, num almoço, você pode presentear um corporativo, você pode dar ali como lembrança de casamento. Batizado, lembra? Ela na fraldinha, no nascimento, num chá de bebê. Então, assim, ela vai se... Ixi, faltou a palavra. Vai impactando, né? Ela vai indo em vários momentos especiais da vida da pessoa. Então, constituindo, né? Passando. E eu lembro aqui, Sâmia, de uma mentorada nossa do Rap Club que comprou simplesmente para chegar em casa com um doce para o marido. Falou, eu vou passar Agora você está num ponto físico, né? Em Ipanema, sim. Já deixa aqui o endereço, tudo certinho. Agora nós estamos na rua Visconde de Pirajá, 244, em Ipanema, na Casa Fidalgos, que é uma casa muito especial que me acolheu. Uns empreendedores maravilhosos, que eu me sinto também muito acolhida, e a gente tem acolhido outras pessoas lá também com a Biriba e a Dita Bendita. Então, se você tá aí, já corre em Ipanema para experimentar. Ficou com água na boca? Então, já tem essa oportunidade. E isso é muito interessante, Sam. Eu ouvi dela falando, passei antes, a gente ia ter o nosso encontro do Rap Club, que é em Ipanema, pertinho. Ela passou na loja para comprar, para chegar em casa depois do encontro com um doce para o marido. São significados que é o que você falou. Primeiro, demonstra carinho, demonstra lembrança, afeto, e vai desde do individual, desse, entre aspas, pequenininho, para um casamento, para um batizado, né? Eu falei, outra pessoa também me comentou que comprou para dar no batizado, no nascimento, né? No batizado ou nascimento, agora não me lembro, de uma sobrinha. Então, são momentos que você está presente, momentos especiais, que podem ser grandes momentos ou podem ser momentos simples, mas que se transformam em grandes. Você tem essa noção? Que às vezes é um momento banal, simples, mas só o fato da pessoa chegar em casa é um agrado, né? Isso é muito legal. Agora, vamos para uma pergunta que eu acredito que é muito
importante e que pode ajudar principalmente quem está nos ouvindo. Qual é a mensagem? O que você diria para essa mulher que está começando, talvez esteja lá na Sâmia de 2017, né, no iniciozinho, quando estou trabalhando, mas tenho um sonho de abrir um outro negócio, mas eu estou nessa fase. O que você diria para essa mulher? O que você diria para você nessa época que você acredita que hoje, com toda essa sua sabedoria, com toda essa sua trajetória, qual é a tua mensagem? Primeiro eu diria para mim, vai do jeito que dá. Porque às vezes a gente quer tudo perfeito, tudo lindo, e acha que tem que ter todas as condições perfeitas para fazer isso ou aquilo. Acho que eu, como uma advogada, eu era extremamente sistemática. Então, assim, eu queria ter a embalagem perfeita dentro da legislação desde o começo, tudo muito assim, ai, senão não ia dar certo, senão não ia ficar bom. E a gente vai aprendendo no caminhar, né? Eu vejo que assim, nossa, talvez hoje eu já mudei tantas vezes minha rota, já mudei e revi durante esse trajeto todo, né? Teve hora que eu pensei assim, teve hora que eu pensei assado, mas se eu não tivesse experimentado e começado, eu não ia saber. Então, isso é muito legal, Sâmia, que é você, no primeiro momento, achar que pode controlar tudo. Não, eu quero controlar tudo. Que pode ser tanto o perfil, a gente fala muito de perfil comportamental, né? Como também essa tua veia de ver os problemas do direito, o que pode acarretar. Acho Faz que sentido? no meu caso são os dois, por isso que foi muito difícil. Exato. E também a exigência, que muitas vezes esse alto padrão de exigência no início pode te parar, né? Sim. Você fala, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho condições, mas isso é muito caro, E aí isso não te dá uma alternativa de pensar diferente, de começar. É bom começar pequeno, e eu acho que eu tive que aprender isso também, porque às vezes E às vezes até meu marido brinca comigo e fala assim, Sâmia, você tá sempre se comparando com uma empresa que tem milhões de pessoas no marketing, com abate de latte, com não sei o que. Você nunca se compara, tipo assim, com alguém que tá começando. Você exige demais de você, eu quero colocar muitos produtos. E isso é negativo, porque a gente tem que caminhar, né? Perfeito. Eu digo que o importante é você estar ali, na constância de o famoso 1% todo dia, vai crescendo, vai fazendo, mas talvez isso, ter um leque muito grande nesse início, de muitos produtos, para você que está empreendendo com a Equipe, talvez não seja, vai te paralisar em vez de te impulsionar. E é aquilo, não se perder, né? Porque se você olha ali no vizinho, mas aquele ali tá dando certo com isso. Ainda mais hoje em dia, né? Que nós, seres humanos, estamos se perdendo na internet. Então, acho que esse se olhar também várias vezes é muito importante. Voltar para si, né, Sâmia? Adorei essa mensagem. Agora, pra gente já você vê como passa? Passa muito rápido. Nem acredito. Adorei o papo e eu percebo muito eu falo muito dessa autenticidade, de você trazer a sua autenticidade para o seu negócio. E o que você tem, Sâmia, além dessa história, desse carinho, desse afeto todo transformado no produto, você é uma pessoa genuinamente calma, que transmite calma, é boa ouvinte, é uma pessoa da paz, digamos assim, né? Você transmite isso. E eu acredito que isso acaba também corroborando com o teu negócio, porque você quer isso para a Biriba, que ela também transmita algo bom, não é isso? Sim, que nem eu falo, eu adoro a voz também, né? Eu acho que essa relação de escuta... Eu gosto muito de escutar até o idoso. Às vezes tem gente que não tem paciência, mas eu adoro escutar a história deles, o tempo. Então, eu acho que... Não sei, isso é uma coisa que eu gosto. Então, eu gosto de conversar, de escutar a pessoa. E você entende que isso pode ser um grande divisor de águas, um grande diferencial para quem está nos ouvindo e, de repente, eu quero comprar um doce. Mas eu vou comprar o da Sâmia. Eu adorei a história da Biriba, adorei a história da empresa, da Dita Bendita. Então, eu acredito muito nessa conexão de você. Conta a tua história, por que você criou. Então, assim, Sâmia, eu quero te agradecer demais por estar aqui hoje com a gente no nosso Rapcast, por ter dividido com tanta verdade, com tanto carinho, mesmo com friozinho na barriga, tá? Eu te agradeço, porque eu acho que foi lindo a gente poder, até, não sei se as fotos ficaram tão... Depois você posta no Instagram essas fotos, que aí todo mundo tem o acesso a
e a poder ver também, mas de perceber e de sentir essa história. Eu acho que o mais importante é isso. Às vezes a gente conta a história, mas o mais importante da história é como que eu senti isso. E eu me vejo. Eu não tive avós tão presentes na minha vida. A gente veio para o Rio de Janeiro, eu sou de Recife, minha família toda é de lá. Mas eu consigo perceber e admirar. Eu posso não ter tido, mas, poxa, que delícia, que bênção. E hoje eu vejo a minha mãe sendo essa avó para os meus filhos, para os meus sobrinhos. Então, é maravilhoso. Para fechar, queria que você deixasse uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, convidando as pessoas, talvez, para conhecer a Dita Bendita, enfim, e dizer o que você quiser dizer. Bom, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre é um prazer estar com você. E essa novidade aqui no Rapcast também, adorei participar, mesmo com o frio na barriga, foi muito bom. Então, quem tiver medo também, vá com medo. E para você que ainda não experimentou a biriba e tem vontade de conhecer mais sobre a Dita Bendita, nossas biribas e nossos produtos, nosso Instagram é @ditabenditaoficial. Nós atendemos, como eu disse também, eventos, festas corporativos, mas também a família no final de semana, um presente. Estamos com um ponto fixo e físico aqui na Rua Visconde Pirajá 244, na Casa Fidalgos, onde você pode chegar lá e comer uma biriba ou levar para casa. Maravilha, querida, muito obrigada, amei. E para você que ficou com a gente aí esse tempo todo, muito obrigada por ter compartilhado. Deixa nos comentários aí o que você achou, divide com a gente também. E fica o convite para você se inscrever no canal, acionar ali, marcar o sininho para poder ser avisada quando tiver novos episódios. E continue com a gente, divulgue, que esse canal também depende de você. E caso tenha ficado curiosa para ler o livro Venda com a Ciência da Felicidade, onde eu trago a ciência da felicidade para dentro das vendas, me manda um direct pelo Instagram que a gente combina, tá bom? E até o próximo episódio. Um beijo!